Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado por participar desse webinar. Eu sou Murilo Naves, eu sou Head de Produtos da Engineer Brasil. A ideia é que hoje a gente bater um papo sobre inteligência artificial e como ela consegue impulsionar a eficiência das empresas. No fim se vocês tiverem algumas dúvidas, algum questionamento, fiquem à vontade. No fim da apresentação eu vou tirar dúvidas, a gente vai bater um papo. Tendo qualquer ponto, fiquem à vontade, utilize o Question Answers do Zoom, que a gente vai ficar livre para poder bater um papo na hora que a gente conversar e trocar uma ideia. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e como ela consegue ajudar as grandes empresas, principalmente na questão de eficiência, né, que é um gap que a gente tem hoje. E hoje algo que está se conversando muito, né, que está falando muito sobre inteligência, AI, e eu quero trazer alguns pontos, vieses e como que a gente consegue melhorar e tracionar grandes corporações, grandes empresas, pequenas, médias empresas, mas principalmente empresas que têm um problema de unificação de dados e como ele consegue gerar insights, que a gente acredita que é um dos grandes gaps de empresas de modo geral. A ideia é que a gente trazer em oito tópicos, né? Então, trazer um pouco no contexto de dados, no contexto corporativo, trazer um pouco sobre AI, uma análise de dados, como elas se comportam, quais são os contextos. É importante a gente trazer hoje, baseado até no que a gente ouve, né? Falando hoje, tá muito latente a conversa falando de AI, mas é importante a gente entender como chegar numa questão de AI. Como a AI está transformando essas empresas, como ela está ajudando as empresas no mundo corporativo, os principais desafios do mundo corporativo hoje, como o Duo Data pode ajudar nessa transformação e como pode acelerar essa eficácia dos problemas corporativos, trazer um pouco de use cases sobre AI e atendimento ao cliente, AI e previsão de demanda, e, como eu comentei, espaços para dúvidas e a gente conseguir bater um papo legal. A ideia é que a gente trazer no âmbito de negócios, como a gente consegue resolver problemas. Então, fique à vontade se vocês quiserem comentar assuntos técnicos, assuntos de business, fiquem à vontade. Vamos lá, espero que gostem do conteúdo. Um dos grandes desafios do mundo corporativo hoje são dados segregados, né? Então, quando a gente fala de empresas, a gente entende que existe áreas de marketing, áreas de produto, áreas de sales, áreas de recursos humanos, entre outras áreas financeiras. E quando a gente fala disso, a gente fala de dados sobre domínios dessas áreas. Então, quando a gente fala da área financeira, normalmente ele utiliza muitos dados de planilhas de Excel, utiliza dados fiscais, financeiros baseados em CRM. Quando a gente fala de marketing, a gente está falando muito de dados baseados em advising, né? Falando de Facebook, falando de LinkedIn, falando de propaganda, propriamente dito, Instagram. Quando a gente fala muito do mundo corporativo, de dados, propriamente dito, a gente fala de dados baseados em SQL, em bancos de dados relacionais. Outras áreas falam até mesmo de arquivos, ou até mesmo de consulta de dados externos baseados na web, entre outros. Então, a gente sabe que grandes corporações, pequenas e médias corporações também, baseado no departamento dessas empresas, sofrem muito com segregações de dados. E quais que são os principais gaps nisso? Cruzar essas informações. Como você consegue juntar essas informações para que você consiga ter informações relevantes, cruzando informações de marketing e informações de vendas, ou informações de venda e informações financeiras. Normalmente, pessoas trafegam dados ou em APIs, ou para áreas e outras, ou normalmente até mesmo em planilha de Excel. Então, esses são os grandes desafios, né? Conseguir cruzar essas informações e trazer essas informações de forma normalizadas e estruturadas para que você consiga ter insights inteligentes, insights que realmente geram valor. E o que normalmente elas fazem? Elas trazem esses dados para uma área de TI ou uma área de ciência de dados para que ela comece a pegar esses dados, catalogar esses dados e aí sim começar a cruzar essas informações para que você consiga ter esses dados com um pouco mais normalizados e aí sim gerar os seus insights ou gerar os seus dashboards. Normalmente, existem projetos para fazer isso. Por quê? Porque você precisa conseguir fazer esse deparo do que é um dado do Facebook
com um dado de uma planilha de Excel ou até mesmo um dado de um sistema externo como um CRM ou até mesmo uma ferramenta de pipeline que consiga controlar o seu CRM. Então, são projetos que normalmente demandam muito tempo para que você centralize, normalize esses dados e consiga tracionar ele para que esses insights sejam muito mais relevantes. Então, esses são um dos principais pontos e problemas que o mundo corporativo traz. É dados segregados, unificar eles para aí sim gerar dados relevantes. E normalmente esses projetos demoram anos e anos. Por quê? Porque são sempre informações muito ricas. Novos insights, novas informações são acrescentadas e isso sempre vai onerando o seu processo de captura de informações, de normalização, para aí sim disponibilizar para a área fim, aquela área que lá no começo estava aqui pedindo um relatório, que cruzasse os seus dados comerciais com os seus dados do CRM para começar a ter esses dados um pouco mais relevantes. Então, esses são os principais contextos do mundo corporativo, né? E aí entra um pouco falando de AI. Você vai falar, Murilo, qual a relação, né? AI, dados, trazer esses dados. A gente tem quando a gente fala de AI, a gente está falando muito do fim. É o fim de uma cadeia. Mas, como eu comentei, para que você consiga ter essa cadeia completa e trazer esses dados, você precisa dos dados, propriamente dito. A inteligência artificial ela não é nada sem que você consiga ter esses dados consolidados, esses dados estruturados, para aí sim os seus KPIs sejam gerados de forma inteligente, de forma factível. Quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, a gente fala, pô, é uma excelente ferramenta que eu consigo procurar e ele me traz essas informações. Mas ele não vem de uma base totalmente solta, sem relevância. Para quem deu uma estudada, sabe um pouco da história do ChatGPT, ele já está trabalhando há aproximadamente 7, 8 anos, trazendo esses dados relevantes para que ele consiga ter uma inteligência em cima desses dados e consiga te proporcionar informações relevantes em cima daquela inteligência. Então, AI é apenas o fim de uma cadeia de Big Data. Só que a gente pode estar falando também de outros pontos, que são as entradas, que é o caso do IoT. Exemplo, eu posso ter sensores, eu posso ter interruptores inteligentes, eu posso ter informações onde ele vem de device, exemplo, o seu próprio celular, o seu próprio computador, e alimentar esses dados que geram inteligência para ele. Vide caso quando a gente fala de propagandas via Facebook, via LinkedIn, via YouTube. Todas essas informações, elas são baseadas na sua consulta, no seu device, ele propaga informações relevantes dentro de um conjunto de dados, para aí sim te dar uma experiência, insights muito mais relevantes falando AI, onde ele consegue identificar os meus gostos, partindo do que eu consulto, alimentando uma estrutura de base de dados, e aí sim gerando insights muito mais relevantes para aquilo que você proporciona. Então, quando a gente fala de AI, a análise preditiva, ela possibilita você conseguir antecipar esses riscos e oportunidades, mas ela vem um pouco baseada em estruturação de dados. Então, o ponto principal, quando a gente fala de AI, não é só quero aplicar uma inteligência, mas sim eu preciso ter dados para que essa inteligência seja aplicada. E Bill Gates fala, né? Ele falou isso em 2023, bem no começo agora do ano, quando fez o lançamento do ChatGPT, ele falou sobre isso, que com a AI é possível resolver os desafios criados pelas novas tecnologias. Quando ele remete isso, ele não está remetendo que a gente vai substituir o ser humano, a gente não vai estar aplicando inteligência em cima do ser humano em si, mas sim, quando a gente traz novas tecnologias, a gente consegue resolver desafios que normalmente depende muito de uma análise crítica de um ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, eu preciso fazer, normalmente, 99,9% das empresas tem esse problema no fim de mês, né, que é o fechamento contábil. Quando a gente vai fazer o fechamento, normalmente as empresas se param, precisa fazer análise manuais para saber se todos os lançamentos estão contabilizados, se não tem discrepância entre um dado ou outro, para que aquele dado seja realmente dado o real, e não aquele que foi lançado manualmente. E com a AI, como o Bill Gates comenta, com a AI é possível a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente cria novas tecnologias, cria novos módulos, cria novos departamentos, novos sistemas,
e eu consigo, com a inteligência em cima desses dados, que é aquilo que eu falei, de como ele provém essas informações, gerar novas tecnologias, gerar novos insights e ajudar a automatizar esse processo que a gente traz hoje de automação, inteligência, insights e conseguir dar muito mais vazão num trabalho de inteligência para o ser humano e muito menos operacional para o ser humano, que é o que normalmente a gente faz em grandes corporações. A gente faz muitos trabalhos manuais porque a gente precisa ter uma análise crítica em cima daquele dado para saber se ele realmente é factível, se ele realmente projeta aquilo que realmente eu tô esperando. Então, essa é a tendência da AI, é a gente conseguir trazer novos insights baseados naquilo que nós mesmos criamos, que são novas tecnologias, novos processos e novas funcionalidades. Aqui a gente traz um pouco sobre a análise de dados, né, e como ela já começou a fomentar isso, AI, dados, ele não é um assunto novo, né, começou a ficar um pouco mais vertente nesse ano, devido a ChatGPT, a Bard, o próprio Vision da Apple de realidade aumentada. Então, começou a tracionar isso e começou a ser mais visível para o público em geral a partir desse ano. Só que isso está sendo alimentado e construído há muito tempo. Se a gente vê, por exemplo, informações referentes que o governo do Reino Unido usa AI para identificar fraudes no benefício, isso não vem hoje. Isso já está sendo tracionado, alimentado, criando uma base histórica para que ele seja feita uma análise preditiva há algum tempo. E esses modelos de inteligência para identificar essa análise preditiva, ele acontece, já está acontecendo há algum tempo. Então, ele precisa ver comportamentos, ele precisa ver como os usuários, de forma geral, se relacionam com os bancos. Então, isso está sendo tracionado há algum tempo e, a partir de agora, ele está sendo aplicado com uma análise muito mais efetiva, muito mais assertiva para identificar se realmente há fraude num benefício de aposentadoria ou não. O McDonald's, por exemplo, está desenvolvendo uma cultura baseada em dados, orientada a dados. E, como a gente está falando, o dado é real, né? Não é de hoje, é desde 2017, o McDonald's trabalha com inteligência artificial, alimenta suas informações para que ele consiga te fornecer e te traçar um perfil muito mais segmentado. Normalmente a gente fica um pouco receoso, né? Falar, pô, o celular está me ouvindo, ele está entendendo o que eu falo e está me projetando situações que eu conversei ou que eu desejo. Isso, se a gente for olhar pelo copo meio cheio, né? São situações que são bons. Por que são boas? Porque ele entende aquilo que você gosta e aquilo que ele te entrega. Então, um exemplo, caso McDonald's. Você vai uma vez por mês no McDonald's e compra um combo de Big Mac com coca e batata. Não faz sentido, ele identificou um comportamento que você tem, não faz sentido numa próxima vez a pessoa te perguntar o que você deseja. Se você consegue identificar o que você gosta, qual que é o seu comportamento, e perguntar para você o que você deseja. E sim, já te apresentar e falar assim, Murilo, você realmente deseja repetir? Você deseja repetir aquilo que com a sua compra recorrente, que é o Big Mac com a sua coca e batata? E isso te ajuda numa experiência de cliente. Isso ajuda a entender aquelas pessoas que têm comportamentos rotineiros, que têm comportamentos singulares, e entregar uma experiência muito melhor, que otimize o tempo dele. Pô, mas eu queria ter uma outra experiência. Tudo bem, você vai conseguir ter uma experiência diferente. Mas se ele te oferecer isso de uma forma muito mais assertiva daquilo que você deseja fazer, do que você gosta, é muito mais assertivo para ele, para uma operação dele, que ele diminui o tempo de pessoas que estão numa fila, para você que teve uma experiência boa, para ele falar, pô, o McDonald's gosta, sabe do que eu gosto, e eu não preciso ficar lá naquele totem escolhendo a mesma coisa que eu sempre faço. E é bom para os dois lados, né? Isso ajuda a ter uma excelente experiência. Quando a gente vê na questão do varejo, né, que a H&M usa AI para recuperar a lucratividade, também no mesmo sentido, não é de hoje que essas informações estão vindo. Ela trabalha isso do varejo, e a gente sempre sabe, né, quando a gente vê, quando a gente entra numa loja e a pessoa fala, você poderia digitar o seu CPF, por favor? É para esse tipo de alimentação de uma base de dados que ele consegue criar um comportamento, segmentar o seu público
entender que eu vou oferecer para o Murilo um tênis branco, que é aquilo que ele gosta, e não um tênis preto, porque ele não gosta de tênis preto. Esse é um comportamento. Na hora que eu for entrar no site da H&M, ele vai entender que aquele perfil meu e vai me fornecer produtos e segmentos daquilo que tem interesse com o meu perfil. Então, essa parte de inteligência de mercado, ele baseia-se em consumo de dados que já foi alimentado há algum tempo, e aí sim ele é aplicado esses insights, essas inteligências em cima disso, né? E eu queria trazer um pouco dos desafios corporativos que a gente tem hoje, que é em cima de inteligência, que é uma das vertentes, dados, que é a fonte da onde o meu perfil está, só que eu tenho dados totalmente desacoplados, né? Não agrupados, e os dados da onde ele parte. Então, eu posso partir de devices, eu posso partir de câmeras, eu posso partir de dados de forms, entre outros, e trazer um pouco desses desafios corporativos de como as empresas estão se comportando hoje em dia. Então, a gente trazendo aqui algumas oportunidades que a AI ajuda nessa acelerar o mundo corporativo, partindo do pressuposto que a gente precisa de dados, como eu comentei, dados, e aplicar essas inteligências. Então, quais são os principais pontos que o mundo corporativo hoje sofre, que a gente conversa muito com as empresas, a gente vê que as empresas ainda têm alguns gaps que podem ser sanados de forma utilizando os dados e a AI como um todo. Garantir essa confiabilidade dos dados coletados e obter esses insights. Quando a gente fala de garantir essa confiabilidade, normalmente os dados partem de uma base, exemplo, um Excel, que o financeiro trabalha para controlar contas a pagar, por exemplo, e ele vai tramitando esse Excel por N áreas para validar aqueles números, para compor novos números, e esse Excel pode sofrer mutações dentro desse processo. Por quê? Erro humano, uma pessoa vai digitar numa célula, digita outra, não vê, e esses dados vão sendo tramitados e perdendo um pouco a confiabilidade desses dados. Com a AI, você consegue fazer o que a gente chama de lineage, que é, desde a coleta desses dados e como ele está composto no dado final, ver as mutações que eles houveram. Então, eu consigo ver que aquele dado, propriamente dito, ele tinha um tipo de comportamento, exemplo, ele tinha um faturamento de 1 milhão por mês. E ele foi tramitando por alguns steps e identificando que no fim dessa cadeia, ele tinha 1 milhão e 14 centavos, porque alguém mudou alguma variável e esses dados foram mutáveis durante o percurso. Então, com a AI, você consegue garantir essa confiabilidade dos dados. Você consegue garantir que o dado que ele foi capturado, ele é entregue no fim, correto? E um dos principais pontos aqui que a gente traz dentro dessa parte de governança é a privacidade dos dados. Hoje a gente fala muito de LGPD, né, de GPDR do modelo internacional. Normalmente, quando a gente fala de empresas que têm um RH, por exemplo, você precisa de criar seus dados, seus dashboards, seus insights, baseado no seu comportamento e nos seus perfis de usuários, os perfis de profissionais que trabalham na sua empresa. Esses perfis são muito segmentados. Então, tem pessoas que têm graduação, tem outros que têm mestrado, doutorado. A faixa salarial deles mudam gradativamente. Você tem informações pessoais como CPF, nome da mãe, o nome completo, dados de nascimento, que são muito relevantes para uma compra online, por exemplo. Mas você precisa criar insights que você provém essas informações para uma área de business, para uma área de sales, ou para uma área de controladoria, por exemplo. Normalmente, quando você vai fazer esse processo, você precisa trabalhar muito esses dados para que você entregue apenas o dado fim, o gráfico para ele, para essas áreas fim, para que você mascare e esconda todas essas informações que são 100% relevantes para uma geração de um insight. Entretanto, ela não pode ser compartilhada com outras áreas, apenas o RH tem essas informações. Então, a AI consegue, baseado em modos randômicos, mascaramento de dados, segmentação de informações, criar comportamentos em cima desses dados e entregar esses comportamentos para a área final sem que esses dados sejam destruídos nesse processo. Exemplo, eu preciso passar uma informação de turnover de usuários, de colaboradores dentro da minha empresa.
Só que turnover é uma informação muito relevante porque eu tenho salários lá dentro. Eu não posso falar assim, então, as pessoas que mais saem na sua empresa é quem tem o salário de X a Y. Porque eles vão saber, essas informações vão ser externalizadas para outras áreas. Então, como a AI consegue fazer? Ela consegue categorizar esses dados. Ela consegue mascarar esses dados para que ele consiga informar para as pessoas, para o usuário final que está vendo aquelas informações, que as pessoas que estão saindo são pessoas com salário baixo, ou uma pessoa com salário médio, ou pessoas com salário alto. E não entregar aquela informação propriamente dita. Então, com a AI, você consegue mascarar essas informações, categorizar, segmentar ela e entregar para o usuário final de forma muito mais efetiva, de forma que esse dado é efetivo para o fim, só que o dado foi tendo uma privacidade, ele foi tratado e armazenado de forma muito mais efetiva para o não compartilhamento desses dados na cadeia final, certo? Uma outra questão, falando de AI, é a gente conseguir ver a questão de volumetria dos dados, né? Grandes empresas, pequenas e médias empresas também, sofrem muito com a questão de como eu consigo metrificar o quanto de dado eu vou ter dentro da minha estrutura. Normalmente as pessoas têm, em algumas análises, assim, será que eu vou mudar meus servidores para cloud? Eu tenho no on-premise porque eu consigo controlar o storage dele. Como eu consigo saber quanto eu vou ter de dados daqui a 3 anos? A AI consegue trabalhar essa crescente, essa análise preditiva e te informar. Olha, baseado na sua linha histórica, em alguns picos que você tem de utilização, eu acredito que em 2025 você vai ter o dobro de storage para isso. Alguém levantou a mão? Acho que não. Então, com isso a gente consegue tracionar essa e ter a previsibilidade de dados baseado num contexto de previsibilidade de storage. Eu consigo metrificar aquilo que eu tenho e quanto eu terei no futuro, correto? Falando de investir em tecnologias, por exemplo, então a AI consegue ajudar nessas questões de como investir em tecnologia, quais são os principais KPIs e como ajudar a empresa a acertar uma cloud, qual seria a cloud mais viável, ou qual o produto baseado em classificação no Reddit ou em fóruns que está me dando uma maior rating e eu entender qual seria a melhor capacidade para dentro daquilo que eu consigo, que é o que eu espero, né? Então, a AI consegue ajudar isso falando de infraestrutura e tecnologia propriamente dita. E ajuda a separar os vieses, né? Hoje, normalmente, quando a gente vai fazer um trabalho e a gente tem uma análise gráfica ou uma análise de dados, a gente tem muito viés. Eu preciso fechar um balanço contábil. Então, a gente tem um viés que a gente precisa seguir. Normalmente, a gente faz isso todos os meses. Então, você tem um viés que, normalmente, você pega essa primeira coluna, analisa ela, depois você passa para outra planilha. Aí vai conseguir tirar esse viés e te dar uma outra visão. Uma visão de decisão que talvez aquele viés que você estava tomando não é um viés adequado, né? Integrar isso com outros negócios. Então, eu consigo, por exemplo, eu consigo entender, por exemplo, um time que eu tenho hoje, integrar com outras ferramentas, utilizando a AI e gerando insights relevantes partindo daquele contexto. Então, integrar soluções, a AI pode nos ajudar a conseguir, vendo dentro dessas integrações, quais os comportamentos que ela tem e também fazer a capacitação de colaboradores pensando em habilidades e capabilities que cada um tem. Normalmente, a gente faz uma análise de forms, né, entendendo quais são as capabilities que aquela pessoa tem, o que ela precisa treinar, o que ela precisa melhorar. Com a AI, você consegue ver a evolução disso. Vou dar exemplos. Falando das pessoas técnicas, você consegue ver quantidade de bugs que são gerados, a quantidade de pull requests que são feitos, o code review, que são declinados, entender ao comportamento daquelas pessoas e falar, cara, esse cara tem um pouco de comportamento, tem um déficit de teste unitário. Eu recomendo que ela faça, por exemplo, um curso de teste unitário utilizando a ferramenta X
porque é a ferramenta que ele está usando e todo o seu merge request está quebrando baseado nisso. Então, ela consegue ver as capacidades de colaboradores e ajudar isso dentro de habilidades, falando de treinamentos, explorar novas possibilidades. E lidar com desafios éticos, né? Então, falando de diversidade, falando de inclusão, ele consegue ajudar a entender como as pessoas estão se comportando e como ela pode melhorar esse comportamento das pessoas, tirando esses vieses de preconceito, falando de todo o comportamento que não é aceito na sociedade. E eu queria trazer um pouco aqui de como o Duo Data pode ajudar nesse processo, né, de ajudar com a inteligência e ajudar com os dados. Então, o Duo Data é uma plataforma de inteligência artificial analytics que ela empodera tanto as áreas técnicas quanto as áreas de negócio para acelerar esses lançamentos de produtos. E ele facilita o contexto de onde o meu dado está e qual insight eu vou compor. Quando eu comentei lá no começo, né, dados totalmente segregados, o Duo Data consegue pegar essas informações totalmente segregadas, unificar essas informações e gerar os insights baseados em dados segregados, baseado em planilha de Excel, comparado com LinkedIn, comparado com Facebook e comparado com um Salesforce, por exemplo. E consegue trazer essas informações, gerar relacionamento e aí sim compor esses insights que são muito ricos para o mercado, sem a necessidade de engenheiros de machine learning, engenheiros de dados, cientistas de dados, como a gente falou lá no começo, né? Aquela área de TI totalmente onerosa para compor um data mart, um data warehouse, e aí sim começar a gerar os seus insights. Aqui eu trazendo um pouco dos diferenciais do Duo Data, né? Então, é uma plataforma feita para todos. O principal poder do Duo Data hoje é democratizar o uso de dados não só para áreas técnicas, mas para áreas de negócio. É você tirar toda aquela stack complexa de uma área de negócio, de uma área técnica, e trazer isso para uma plataforma low-code, onde ele consegue utilizar isso no modelo de business e gerar os seus insights de forma inteligente. Uma plataforma all-in-one, eu acho que grande parte das empresas sofre com isso, né? Que é aquele processo de você ter uma ferramenta de captura de dados, uma ferramenta de ETL, uma ferramenta de modelo de machine learning, uma ferramenta de visualização de dados, cada um com a licença específica, com a quantidade de usuários específico e fazendo transições entre ferramentas para compor um KPI no fim. Então, o Duo Data tem como objetivo fazer uma plataforma all-in-one, que é desde a captura de dados, a externalização de dados, você consegue fazer dentro da própria plataforma. E inteligência, falando no nosso conceito de Smart Apps, que é um conceito de data product, né, de verticalização de mercado, que é onde, com a plataforma, no dia 1 dela instalada, você já consegue utilizar modelos preditivos e KPIs inteligentes para o seu negócio. Exemplo, churn. Então, eu consigo ver, dentro da minha empresa, qual que é o churn dela, a saída de pessoas da minha base de dados. Eu consigo ver turnover de usuários, eu consigo ver receitas e predições de receitas baseado nas minhas entradas de receita. Eu consigo ver volumes distribuídos de água, de gás. Então, a gente já tem alguns KPIs que conseguem entregar esses dados, apenas plugar dentro da sua fonte de dados e gerar esses KPIs inteligentes com a adoção de AI. Então, isso já traz os modelos de machine learning pré-definidos, que é onde a gente escala a inteligência dentro da plataforma. Então, ele vê um pouco daquilo que eu comentei, né? A AI, ele é o fim. Né? Eu preciso do começo, né? Do início. E qual que é o início? Os dados. Então, o Duo consegue pegar essas informações, trazer essas informações para a plataforma de dados e aplicar modelos de machine learning em cima desses dados brutos e deixando esses dados lapidados e aptos para utilização. Tendo muito mais eficiência. Fizemos testes onde o nosso custo de deploy e custo de infraestrutura é drasticamente inferior a outras plataformas de mercado, comparando com as plataformas que a gente usa e a eficiência que a gente tem dentro da plataforma. E falando de rapidez, como eu comentei, a gente acelera esse time to market, pensando que a gente tem KPIs inteligentes, a gente tem adoção de AI, então, a partir do dia 1, eu consigo acelerar o time to market e gerar KPIs inteligentes para que você consiga pegar os seus dados,
entender os comportamentos da sua empresa e dos seus usuários. Consegue ter flexibilidade da plataforma, então a gente consegue ter uma plataforma que seja SaaS, um modelo on-premise, um modelo híbrido, que é você utilizar o manager dentro da sua infraestrutura e o storage dentro de uma estrutura cloud, por exemplo, baseado em custos e em requirements que a empresa provê. Então, tem essa flexibilidade. E como eu comentei, governança de dados, né? Que é você conseguir controlar o seu lineage, todo o seu catálogo de dados, da onde aquele dado parte e até onde ele chega, e a mutação que ele tem, traqueando quais são as pessoas que têm acesso àquele dado propriamente dito, quem tem acesso a salário, quem tem acesso a receita, quem tem acesso ao indicador de performance. Você consegue, com a governança de dados, mapear todo esse processo e deixar ela apto para o usuário utilizar a plataforma sem problemas. E como eu comentei, né, uma plataforma all-in-one. Então, a gente traz os 5 grandes steps da plataforma, né, que é desde o carregamento do dado, a preparação desse dado, deixando esse dado apto para uso, gestão de modelos de machine learning. Então, eu posso utilizar esses modelos de machine learning para aplicar um churn, ou eu quero utilizar um outro modelo, eu quero usar um modelo regressivo, eu quero usar um modelo de segmentação, ou eu quero criar o meu próprio modelo dentro da plataforma, você pode utilizar. E a externalização desses dados, propriamente dita, né? Que é você ver isso de forma gráfica, ou até mesmo de forma de APIs, e utilizar esses dados, ou dentro do próprio DoData, ou até mesmo utilizar isso dentro de um CRM, dentro de uma outra ferramenta de visualização, e trazer todos os KPIs que foram criados inteligentes da plataforma para o seu âmbito, para o seu negócio. E ele é dividido em 3 aplicações, em 3 módulos, desculpa. Nos Smart Apps, como eu comentei, é um processo de produtização de dados, onde você consegue ter os KPIs inteligentes e trafegar e ter resultados já no primeiro dia de uso. A plataforma em si, que é onde você pode criar os seus modelos, aplicar os seus modelos, criar seus conectores, extrair os dados de fonte de dados e preparar eles de modelo low-code, e uma plataforma de observability, que é o Monitor, onde a gente tem toda a parte de telemetria, tem a parte de observability de dados, de infraestrutura, controlando o seu storage, quais são os requests que a sua plataforma tem, como está a previsibilidade de uso de storage, como ele pode te ajudar numa crescente, num processo de diminuição, por exemplo. Às vezes você tem um processo que ele está super dimensionado e você não precisa de todo aquele storage, você consegue diminuir aquela capacidade, ou CPU, ou qualquer outro processo. A gente tem uma plataforma de monitoramento e observabilidade para trazer esses insights, não só para dados, mas sim para a sua estrutura como um todo. Aqui falando um pouco das etapas de uso, né? Então, como eu comentei, hoje a gente tem o carregamento de dados. Hoje o Du consegue prover aproximadamente 300 conectores, então a gente consegue conectar em Facebook, YouTube, LinkedIn, RD Station, Salesforce, SAP, SQL, Oracle, Redshift, BigQuery, todos os modelos de dados relacionais, não relacionais, Postgres, MySQL, e também dados que não são bancos de dados relacionais, como eu comentei, devices IoT, como a MQTT, como câmeras, stream, ou até mesmo dados de redes sociais. Então, o Du consegue prover aproximadamente 300 tipos de fontes de dados para que você consiga extrair, preparar esses dados dentro de uma plataforma low-code ou hard-code. Então, a gente pode trazer isso dentro do modelo low-code, onde o usuário consegue fazer o drag and drop dos componentes e normalizar esses dados e transformar, ou até mesmo dentro do modelo hard-code de próprio consultas SQL, transformar isso via normalizações e templates. Então, hoje a gente consegue prover os 2 âmbitos, tanto para o cientista de dados quanto para o business user. Gestão de modelo de machine learning. Hoje a gente tem uma plataforma robusta de MLOps, onde a gente consegue controlar o nosso delivery de dados. Para quem não conhece MLOps, é um modelo semelhante ao CI/CD, de entrega de dados, não de código, né? Mas o MLOps ele trabalha falando de código e dados, de machine learning e dados. Ele consegue prover uma plataforma de controle de versionamento de modelos que estão ativos e podem estar aptos à produtização dele. A gente tem controles de acesso, você pode criar o seu modelo utilizando
libs proprietárias do Duo, importando dentro do seu Jupyter Notebook, criando o seu modelo, tendo acesso a todos os componentes da plataforma, utilizando essa lib e fazendo deploy para dentro da plataforma, caso você goste de usar o Jupyter Notebook. Caso você queira utilizar a própria plataforma, você pode utilizar a própria plataforma para criar os seus modelos, implementar os modelos e utilizar os modelos já implementados. E a visualização de dados, que é a camada fina, onde você pode criar os seus dashboards, criar os seus charts, da forma que bem entender, baseado em datasets governados, em datasets estruturados, para que a gente tenha esses insights e esses dados aptos para os insights de negócio. Aqui eu queria trazer um pouco de como o Duo consegue ajudar a negócios, né, propriamente dito, e nesse caso aqui trazendo um pouco de atendimento ao cliente. Aqui a gente tem um dashboard, né, é um screenshot da plataforma de um dashboard já criado com dados de uma análise de churn. O que é churn? Para quem não conhece churn é um método que consegue entender comportamentos de saída de usuários dentro de uma base de dados. Exemplo, a Amazon controla o churn de pessoas que tinham a Amazon Prime e foram feito o cancelamento. Esse processo de cancelamento é o churn do usuário, pessoas que estavam na plataforma e saíram da plataforma. Aqui é uma análise onde ele consegue ter uma análise de aproximadamente 3.000 usuários, e dentro delas, 807 foram churn. Então, 807 da plataforma saíram dessa base. E aí começa a rodar alguns modelos. Então, modelos de segmentação, onde eu consigo segmentar o meu churn por método de pagamento, por senioridade, né, se ele é um aposentado ou não, por gênero, e aí eu consigo fazer um pouco de segmentação dentro das pessoas que tiveram churn, que são mulheres solteiras e não têm filhos, o churn foi de aproximadamente 8,36%. Então, eu consigo segmentar o meu público. Então, aqui eu tenho o primeiro algoritmo, que é um modelo de segmentação e classificação de público, de perfil. Aqui a gente traz um pouco, que é o Most Likely to Churn, que é, em cima da minha segmentação, quais foram os perfis que mais saíram da minha plataforma. Não sei se dá para ver, mas aqui traz que, primeiro mulheres solteiras sem filhos, homens solteiros sem filho, mulheres casadas sem filho e homens casados sem filho. Nota-se que um grande percentual das pessoas que saíram da plataforma são pessoas sem dependentes, sem filho. Então, o que você consegue fazer com isso? O primeiro insight é o que a gente consegue fazer com um público que não tem filho e gerar esse engajamento dentro do produto. Como eu consigo trazer essas pessoas para ela estar lá? Eu não vou oferecer um produto kids para ele, porque não faz muito sentido. Não consigo segmentar a minha oferta para eu direcionar isso para o meu público específico. E aqui ele já me traz uma previsibilidade da minha base. Então, em cima da minha base atual, que são aproximadamente 2.900 usuários, 2.700 usuários, eu tenho, em cima dele, a possibilidade de 219 pessoas, 9,87% de churn. Por quê? Porque ela se adequa àquele perfil e com aquele comportamento. Lógico, aqui foi feito em outras análises, aqui a gente está falando da parte de segmentação, mas de outros comportamentos. Então, você consegue trabalhar isso de uma forma muito mais assertiva. A gente poderia, por exemplo, ter aqui um modelo preditivo de time series. O que é um modelo preditivo de time series? Imagina-se uma empresa de telecomunicações. Telecomunicações, em algumas épocas relevantes, existe um pico de contratações e uma queda de contratações, uma queda de usuários. Quais são essas épocas? Normalmente, em Natal, em dias festivos, como o Dia das Mães, Dia dos Pais. Por quê? Porque outras companhias fazem esse tipo de ofertas. E aí, você, dentro do modelo de time series, você consegue segmentar o seu público dentro daquele período que você teve de baixa, de maior índice de churn, e identificar comportamentos para que você aplique, dentro de uma próxima campanha, ou dessas datas festivas, ofertas para esse público evitar esse churn e manter o cliente na sua base de clientes. Então, a IA, com atendimento de cliente, consegue fomentar isso, te dar modelos preditivos, te trabalhar dados históricos e predições para o futuro para você compor, para você
ter retenções de usuários ou até mesmo compor novos usuários. Aqui, a gente traz um pouco uma questão de previsão de demanda, né? Aqui a gente falou um pouco de turnover, né? Grandes empresas, e agora a gente está ouvindo muito nessas questões de layoff, entre outros pontos, grandes empresas precisam entender o comportamento dos seus funcionários e entender o porquê que essas pessoas saem da plataforma, das companhias. Então, aqui, a gente tem um outro tipo de comportamento, né? Que são funcionários, essa empresa tem 5.901 funcionários, e 908 funcionários saíram da empresa. E aqui a gente roda um modelo preditivo falando, aqui a gente tem uma questão segmentada de pessoas que saíram por departamento, pessoas que saíram por satisfação, então você consegue ver qual a satisfação daquelas pessoas na empresa e quantas delas saíram. Então, tem pessoas que não estavam satisfeitas, mas também tem pessoas que estavam muito satisfeitas e saíram. Então, você acaba falando, pô, não está casando, não está fazendo muito sentido a análise. Você vai fazendo o drill down dessas informações. E aí vem um ponto relevante, né? Que é a base salarial, que é aquilo que eu comentei. Como é que eu vou trazer essa informação que ela é relevante para o usuário final, mas eu não posso apresentar o salário daquela pessoa propriamente dito? Então, o segmento do que é um salário baixo, médio e alto. E aí a gente consegue ver que ela, mesmo satisfeita com a empresa, ela estava reclamando um pouco com a base salarial dela. E você consegue também ver um pouco da evolução que ela tinha, utilizando ferramentas de NPS e felizômetro, né? Para você entender o quanto ela está feliz dentro daquele processo. Então, você consegue ver que também tinha pessoas que estavam felizes, que gostavam daquela empresa, só que elas saíram também. E aí vem a parte da segmentação, onde você consegue ver que pessoas com baixo salário, com evolução baixa e insatisfeito, foi onde eu tive o maior índice de pessoas que saíram da empresa. Então, ela tinha um baixo salário, entretanto, ela tinha uma evolução baixa e não estava satisfeita com a empresa. E você consegue balizar, será que foi boa essas pessoas ter saído? Será que eu perdi bons profissionais nesse percurso? E aí você consegue ter uma predição também, baseado nos comportamentos que eu tive, nos segmentos que eu tenho, qual que é a predição de turnover na minha empresa. Então, aproximadamente 283 pessoas, 0,52% podem sair da empresa porque elas se adequam àquele perfil de pessoas que saíram. Como a gente fez esse processo, esses dois processos? Pegando dados totalmente segregados de RH, comportamentos de pessoas baseados em ferramentas externas como o NPS, ferramentas como Team Culture, outras ferramentas que conseguem prover dados referentes àquela pessoa propriamente dito, aplicar modelos que já estão embedados na plataforma, que já são inclusos na plataforma, e trazer isso com uma visão de negócio, uma visão de tomada de decisão para o usuário final, em real time. Então, é dessa forma que o Duo consegue ajudar, trazendo dados totalmente diversos, desacoplados e não unificados, trazendo isso para o usuário final conseguir fazer essa captura de informações e uma análise totalmente adequa à realidade dele, ao business dele. E aqui, como eu comentei, é um pouco dos modelos de Smart Apps, né? Então, como eu falei, Smart Apps são modelos pré-construídos, né, que fornecem essa aceleração de setores de negócio, como, por exemplo, governo, energia, serviços públicos, transporte, telecomunicações, finanças, e ele consegue, em cima de modelos que já são muito consolidados de mercado, como a gente fala de churn. Churn funciona para finanças, funciona para telecomunicações, para transporte, para e-commerce, para qualquer empresas que trabalham com usuários que podem sair da empresa, da sua base. Ou turnover, como também funciona para qualquer tipo de empresa, que é empresas que querem identificar como é o comportamento do seu usuário. Então, os Smart Apps já conseguem, em cima desses modelos preditivos, você plugar uma base de dados e ele já extrair e amplificar toda a sua camada de decisão para um usuário final tomar essa decisão e saber quais são as melhores práticas que ele precisa adotar naquele momento, por exemplo. Então, esse é o conceito do Smart Apps e como ele consegue gerar valor no primeiro dia de uso da ferramenta. E é isso. Obrigado, gente. Boa semana. Boa noite. Precisando, tamo aí. Agradeço. Tchau, tchau.